Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus. E hoje, nesse dia especial, na antevéspera de Natal, nessa sexta-feira, mais uma vez temos a noção de que estamos fechando a semana, este pequeno ciclo diário, no entardecer de hoje, o nosso ciclo semanal de trabalho, mas também estamos nos aproximando do final do ciclo anual, né? Logo, logo já estaremos em 2023. E rogamos a Deus, nosso Pai de infinita bondade, que nos abençoe, nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça neste momento, sempre para que nós possamos conseguir continuarmos a estrada evolutiva com mais consciência, com mais resiliência e com a certeza de que nunca estamos sozinhos. O Natal chegando, esse é um mês que para nós cristãos é um mês muito especial, porque comemoramos a vinda de Jesus aqui no orbe terrestre. E esse Jesus querido, esse farol nas nossas vidas, essa estrela guia, também aqui a nos amparar, a nos guiar sempre. Vamos pedir a Jesus que nesse momento ele possa estar conosco e que possa nos amparar e possa estar aqui juntinho de nós quando nós elevamos o pensamento a Ele com o coração repleto de gratidão. Gratidão por tudo que fez, faz e ainda fará por nós, seus irmãos. Esse irmão mais velho, esse irmão tão evoluído que aceitou cuidar de todos nós. Assim, esse estudo e oração de hoje inicia com os nossos corações repletos de gratidão, com o nosso olhar voltado para o alto, agradecendo a luz que paira sobre todos nós. E vamos hoje rogar às equipes espirituais aqui presentes que possam ir em cada lar de todos nós, abençoando, amparando, iluminando, que haja paz nos nossos corações, que haja paz e harmonia nos nossos lares, e que possamos, com o estudo de hoje, nos conscientizarmos um pouco mais da importância de Jesus nas nossas vidas. Então, nós vamos iniciar agora o nosso estudo e oração. Eu sempre inicio o estudo e oração com uma leitura, não é mesmo? Mas hoje nós vamos fazer diferente. Eu vou trazer algumas reflexões e no final é que eu vou fazer a leitura. Eu achei uma mensagem maravilhosa de Joana de Ângeles. E a mensagem dela fecha com chave de ouro esse tema do Natal, porque Joana escreve com o coração quando fala em Jesus. Ela que quando em uma das suas encarnações esteve muito próxima do Mestre. Então, Joana, com esse imenso amor por Jesus, ela traduz esse sentimento que para nós se torna mais ainda especial. Pois bem, então vamos refletir. Vamos primeiro falar um pouquinho sobre Jesus. Falar sobre Jesus, que ele nasceu em Belém, uma noite, seus pais, Maria e José, né? Toda essa história mais bíblica, nós sabemos, né? Fosse o nosso berço católico, espírita, evangélico, a gente sabe dessa história de Jesus. Então, hoje eu quero fazer uma reflexão um pouquinho diferente com vocês. Se nós saíssemos na rua e perguntando para as pessoas: você acredita em Jesus? Nós teríamos respostas, né? Eu acredito que no nosso país, Brasil, a maioria acredita, né? Porque é um país, sua maioria cristão, né? E se nós perguntássemos como que você o vê? Teríamos inúmeras e variadas respostas diante dessa pergunta. E eu quero que vocês reflitam comigo. Quem é
Jesus para nós? Quem é Jesus para mim? Como que a gente vê esse homem tão especial, cujos ensinamentos transformaram o mundo que a gente vive? Nos ensinou a lei de amor, resumiu todos os ensinamentos de todas as épocas em um único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus conseguiu mudar o pensamento humano de uma época. Ele nos trouxe uma coisa fantástica, que é a noção da nossa paternidade, né? E como que nós sentimos Jesus em nossas vidas? Nós temos ele como um mestre, como um guia, o Messias, um modelo a ser seguido, um ser espiritual angélico, um Deus. Como é que a gente vê Jesus? Como é que a gente sente Jesus nas nossas vidas? Essa é uma pergunta muito importante, porque nós precisamos de refletir sobre isso. Nós sabemos que Jesus, ele veio à Terra porque ele se doou para estar aqui, um ser muito iluminado, e ele escolheu vir aqui para nos apresentar a lei de amor, para que o mundo saísse daquele primitivismo. Alguns povos, acreditando em vários deuses, eram politeístas, outros acreditando em um Deus, mas um Deus que castiga, malvado, um Deus muito humanizado na figura de um velhinho de barba que fica ali castigando quem erra, né? E aí Jesus nos traz a noção de um pai. Quando a gente fala de pai, a palavra pai, é claro que nem todos os pais são equilibrados emocionalmente, nem todos os pais conseguem demonstrar o amor pelos filhos. Mas sempre que a gente fala em pai, na paternidade, muitas vezes o nosso pai biológico não deu conta, não foi capaz disso, e nós adotamos figuras paternas que nos orientam, que estão do nosso lado. Figuras paternas que podem ser da família, podem ser de amigos, vizinhos, né? Todos nós temos muitas figuras paternas ao longo da nossa vida que foram importantes e são importantes. Então, Jesus nos apresentou o conceito de um Deus Pai de todos nós. E mesmo ele sendo, né, esse irmão tão maravilhoso, nos colocou numa cota de igualdade como todos filhos desse Pai. E Jesus tão importante que a história se dividiu antes de Cristo e depois de Cristo. Mas nós vamos pensar no Livro dos Espíritos, a questão 625 é a seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta dos Espíritos: Jesus. Simples assim. Então, aqui, nós temos, a doutrina espírita nos mostra, para nós cristãos, que Jesus foi o espírito mais perfeito que já pisou no orbe terrestre. Como ele, ninguém. Acima dele, Deus. Aqui no nosso orbe terrestre. Ele nos servir de guia e modelo. O que significa isso? Quando a gente vai fazer uma excursão, quem nos guia? Quem sabe o caminho? Quem sabe onde ir? A melhor maré? A melhor estrada? Quem é? É o guia, que ele sabe muito mais que nós sobre aquele local, aquela cultura, vegetação, alimentação e etc. Então, Jesus como nosso guia, para que nós possamos segui-lo na caminhada da nossa vida, seguir seus passos, suas atitudes. E modelo. Quem é que é modelo? Né? Aquele que a gente imita.
né? Tem um modelo, tem a pessoa que numa coreografia de dança, ela faz a dança e a gente olha, ela faz o modelo e a gente segue. Então, para ser guia e modelo de uma humanidade na Terra, vocês imaginem a grandeza espiritual de Jesus. Mas aí, nós temos no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, uma fala de Jesus que ele se apresenta ao mundo. E Jesus fala: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Palavras de Jesus. Então, Jesus é o nosso farol, a nossa estrela guia. E quando ele fala que não andará nas trevas, porque nós nos livraremos principalmente das nossas trevas internas e trabalharemos sendo luz, buscando luz. No livro Consolador, a questão 283 fala o seguinte: o Consolador, psicografia de Chico, autoria espiritual de Emmanuel. Com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então, a resposta no Consolador. Antes de tudo, a resposta de Emmanuel. Precisamos compreender que Jesus não foi apenas um filósofo e nem poderá ser classificado pelos valores humanos. Essa é a resposta do livro. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Jesus é o diretor angélico do orbe. Que coisa fantástica essa resposta, né? Porque a gente vai compreendendo. Imaginem bem, quando a Terra foi criada, há milhões de anos atrás, Jesus já foi designado por Deus para cuidar daquele planeta que estava se formando e para cuidar de todos nós durante todos os estágios terrestres. Desde o mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, vai estar conosco quando seremos o mundo de regeneração, até que a nossa evolução seja para nos transformar em seres angélicos, através do nosso trabalho, da nossa consciência, do nosso aprendizado. Então, vejam bem, nós precisamos, né, ver Jesus como um ser tão evoluído que nós ainda não entendemos a grandeza dele, né? E nós precisamos começar a desmistificar a ideia de Jesus Deus. Porque Jesus, ele é filho de Deus. Durante muitos séculos nós aprendemos a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Deus, Jesus e Espírito Santo. Então, em todos os momentos, Jesus não se denomina Deus, ele se denomina Filho de Deus, nossos irmãos. Então, nós percebemos que nós temos um único Pai, o Criador do universo, um Deus único, nosso Pai. Abaixo de Deus no planeta Terra, nós temos Jesus, o filho mais evoluído dentre todos os mundos, né? Deus escolheu Jesus para ser aquele
que seria o dirigente, o coordenador, o responsável pela evolução do planeta Terra. Isso há bilhões de anos. Aí vocês imaginam a grandeza de Jesus, né? Aí chegou um momento que Jesus decidiu, cuidando do nosso planeta Terra, vir aqui, encarnar aqui, para trazer a lei de amor, que ia fazer uma revolução no nosso pensamento, na nossa consciência, no nosso agir. O mundo já estava pronto para aprender os mandamentos maravilhosos, para escutar o sermão da montanha e todos os ensinamentos, todas as curas de Jesus. Então, o que acontece? Jesus, ele nos traz a lei de amor. Se a gente pensa em Deus como alguém que tinha um filho predileto e já criou Deus perfeito, esse Deus não seria o Deus que Jesus nos apresentou. Pai de infinita bondade, de justiça e de infinito amor por nós. Então, Jesus deixa claro, e os ensinamentos dele, que Deus criou a todos nós espíritos ignorantes, que ele não favoreceu nenhum filho, como assim não fará com nenhum de nós? Tem as leis divinas e nós devemos segui-las. Todos nós temos que reparar os nossos erros. Todos nós seremos luz. E Jesus foi criado assim. Quando ele foi criado simples, ignorante, e trilhou todos os nossos caminhos muito antes de nós. A gente vê Jesus como o irmão mais velho, né? Que vai aprendendo e que de repente o nosso pai nos coloca aquele irmão mais velho, bondoso, que já aprendeu tanto para cuidar de nós. Então Jesus é um irmão mais velho bondoso, que cuida de nós e que o nosso pai confia o cuidado dele. Então a lei de progresso funciona para todos nós dentro dos mesmos parâmetros, nos mesmos moldes. Então, Jesus atingiu a sua perfeição ao longo dos tempos, à custa dos seus sacrifícios, das suas renúncias, das encarnações, que foram impulsionando o progresso espiritual dele, até que Deus, o nosso Pai, percebeu que ele poderia renascer aqui na Terra. Então, Jesus recebeu o título de Cristo, Jesus Cristo, que em grego significa ungido, porque ele era reconhecido como o enviado de Deus. E por isso seus seguidores se chamam cristãos, Jesus o Cristo. E nós que temos em Jesus a figura mais importante que já esteve aqui no orbe terrestre, como cristãos, né? Os budistas acreditam que Buda é o ser mais importante que já esteve aqui na Terra. E assim por diante. E temos aqueles, né, que acreditam que ainda não veio o Salvador prometido, que ainda acreditam nas leis de Moisés, no Antigo Testamento e tudo mais. Não é assim? Mas nós cristãos acreditamos que Jesus Cristo, ele veio aqui para nos salvar das nossas trevas, das nossas escuridões internas. E com muito amor nos apresentar as leis divinas e descortinar diante dos nossos olhos um mundo completamente diferente. O mundo onde o amor é a ferramenta principal para a evolução. E Jesus consegue, naquele momento que o fariseu falou, então você resuma todos os ensinamentos em um só mandamento. Coitado. Aquele fariseu não sabia que estava falando com o governador do planeta. Então, era uma criança espiritual, o fariseu. E Jesus, na sua grande sabedoria, falou:
amar a Deus sobre todas as coisas. Aí ele se coloca, né, na sua humildade, abaixo do Pai, porque o Pai o criou e nos criou. Amar ao próximo, sim, porque sem amor nós somos seres sociais. Como é que nós conseguiremos passar por uma convivência sem amor? E amar a nós mesmos. Então Jesus fala do alto amor, que nós precisamos nos amar, amar quem está do nosso lado. Mas como esse amor é fácil? Não. É o aprendizado do amor. Até chegarmos em um ponto que, como ele, seremos seres iluminados. Então, Joana de Ângeles, ela nos apresenta Jesus como o ser mais notável da história da humanidade. E Jesus que transformou os alicerces morais dos indivíduos e da sociedade. E depois nós temos a doutrina espírita que veio auxiliar através do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a compreensão de muitas falas de Jesus. Jesus foi pedagogo, ele nos ensinava com parábolas. Jesus foi psicólogo, ele sabia como aumentar a nossa esperança e como nos levar a trabalhar os nossos erros, e sempre pedia para que a gente se conhecesse. Jesus foi amigo, grande amigo daqueles que estavam com ele. Jesus foi fiel a seu Pai. Jesus estabeleceu um modelo familiar importante, porque ele mostrava que começava da família a estruturação do mundo. Então ele respeitava José e Maria, obedecia às regras daquele mundo judaico que ele tinha, né, naquela época. Então Jesus foi assim um ser tão excepcional que nós ficamos assim sem compreender exatamente a grandeza dele. E eu trouxe aqui uma reflexão para fazer para vocês agora que eu vou ler o texto, tá? O texto se chama Natal, de Joana de Ângeles. E o que eu queria falar com vocês? Que o Natal é uma festa, sim. É uma festa da nossa alma. E é muito importante para todos nós cristãos. Ah, o Natal para mim é um dia como qualquer outro. Não. Nós cristãos não podemos pensar assim. Nós precisamos de comemorar o Natal. E não estou dizendo que com isso comemorarmos com bebida, excesso de comida. Não. Comemorarmos o nascimento de Jesus com gratidão por esse ser angélico ter vindo aqui nas profundezas das trevas terrestres que habitávamos naquela hora, nas trevas da ignorância, da violência, do desrespeito, para nos ensinar a lei de amor. Jesus nasceu numa noite linda, que possivelmente não era, segundo os historiadores, no mês de dezembro, mas é quando nós comemoramos. E André Luiz nos fala, no seu livro, que eu esqueci o nome agora, mas depois eu procuro e falo, que a época que a espiritualidade mais tem facilidade para ajudar os desvalidos, para acolher os suicidas do Vale dos Suicidas, para ajudar nos processos de cura, de recuperação, de encaminhamento de irmãos que se encontram nas trevas, lá nas profundezas dos umbrais, e levá-los para os hospitais, para as escolas, é no mês de dezembro. Porque o orbe terrestre, ele está imantado de uma luz que não existe em nenhum outro mês do ano. Porque a palavra Natal nos desperta amor, nos desperta o desejo de fazer algo bom, de ajudar, de levar comida a quem não tem, de levar um brinquedo para uma criança.
de deixar de lado o gênio difícil daqueles da família para termos um momento, uma reunião familiar mais tranquila. Então, o Natal é importante demais para nós cristãos. E Joana traz essa mensagem de nome Natal, onde ela fala um pouquinho de Jesus. E quando as nossas orações sobem ao alto, em dezembro, elas sobem rapidamente. Então nós precisamos de aproveitar este mês para nos vincularmos e estarmos mais e mais ligados a Jesus, aos nossos anjos da guarda, aos nossos mentores, aos espíritos maravilhosos que nos auxiliam. Porque o mundo espiritual está em festa e comemora o nascimento de Jesus. Vamos comemorar tendo uma noite de paz, de harmonia. Não importa se você esteja sozinho, trabalhando, junto com a sua família, junto com amigos, não importa. O importante é que você permita que a luz de Jesus penetre o seu coração. É importante que você permita que a humildade te deixe calar diante de uma ofensa, porque é mais importante, naquele momento, a harmonia familiar e a alegria dos seus pais ou dos seus filhos. Que a gente possa agradecer o alimento à mesa, agradecer por estarmos aqui encarnados, na oportunidade de aprendizado antes do nosso retorno à Terra. Façamos orações na noite de Natal, por aqueles que acabaram com a vida, por não suportarem o sofrimento, por aqueles fragilizados emocionalmente, por aqueles que estão lutando com doenças difíceis, por aqueles que têm seus filhos, seus pais em leitos de hospitais. Mudemos a nossa energia para a gratidão, por termos tanto e por buscarmos compreender a essência de Jesus. Eu queria que nesse momento você ficasse mais tranquilo. Preste atenção para ver se a sua testa, os músculos da bochecha, do maxilar, do pescoço, do ombro estão mais relaxados. Busque uma posição tranquila. Respire profundamente. Imagine que sobre você tem uma luz muito forte, uma luz dourada, como se fosse um raio de sol, saindo das mãos do Mestre. Mas envie a sua luz do seu coração, de gratidão, para que possamos, nesta sintonia maravilhosa, todos nós aqui unidos, nesta sintonia com o Pai, com Jesus, com José, com Maria, com todos que participaram da noite de Natal, poder ouvirmos esta mensagem e ela cai fundo na nossa alma, retirando de nós todos os pensamentos e sentimentos menos nobres, negativos, e vamos nos sentir plenos de luz, de amor, de gratidão e de esperança. Se quiser, feche seus olhos e vá imaginando essas cenas que Joana descreve nessa mensagem de Natal. E vamos fazer essa viagem e voltar 2000 anos atrás na Galileia, de percebermos aquele momento em que aquela estrela iluminava o céu, fazendo anunciar a chegada de Jesus. E vamos aos poucos acompanhando a vida de Jesus de acordo com a narração de Joana de Ângeles, escutando, aceitando com a nossa alma esses ensinamentos e agradecendo, sempre agradecendo. Natal.
Quando da sua chegada à Terra, não houve mobilização humana, nem estardalhaço, ou qualquer movimento de massas para informar a humanidade que o Rei Solar descera à sombra do mundo. Anunciado secularmente como Messias, fez-se preceder por preparadores dos caminhos e trabalhadores da abnegação, a fim de que o seu se fizesse o ministério da ternura, da compaixão e do amor. No silêncio de uma noite fria, ele chegou, sendo trazido por seres angélicos invisíveis, e sob a luz fulgurante de alguns astros em conjunção de órbitas, a fim de que a sombra fosse menos densa no mundo, e ele renovaria moralmente, quando acendeu a claridade inapagável da verdade. E a partir daquele dia memorável, a humanidade nunca mais seria a mesma. Jesus revolucionou os paradigmas existentes na sociedade, implantando novos códigos de justiça, de ética, de moral, de valores para a vida, centrados no dever, na solidariedade, na alegria de viver, na justiça com igualdade para todos. A partir da sinfonia do Sermão da Montanha, apresentou às criaturas de todos os tempos uma nova maneira de compreender o Pai e de comportar-se em relação ao seu próximo. Demonstrou que fracos e infelizes são os que dominam os outros sem valor para dominar-se a si mesmos. Que poderosos são aqueles que vencem as más inclinações e se libertam das paixões inferiores. Que ricos são os que se caracterizam pela pobreza da inferioridade moral e de tendências para o mal. Que triunfadores são os que amam e perdoam aos demais, renovando-se sempre no bem, tornando-se todos deste modo bem-aventurados. Nunca mais ninguém falaria como ele se expressou, ou faria o que ele fez, reverdecendo as terras áridas por onde passou e semeando esperança em todo lugar. Jesus é inigualável. E o seu Natal é a epopeia de luz que se encarcerou por momentos, a fim de que prosseguisse brilhando para sempre. É certo que estes também, vividos por nós, são dias muito semelhantes àqueles em que ele viveu. A predominância das forças do mal, da anarquia, do desequilíbrio, e as vidas são amesquinhadas pelo utilitarismo extravagante, perturbador. No entanto, em razão da mensagem trazida por Jesus, multiplicam-se em todas as partes os seus obreiros atentos para que se cumpram as suas promessas e os indivíduos descubram as trilhas que ele percorreu, seguindo, felicitando-se plenamente. Esta é a oportunidade de encontrá-lo. Caso ainda não tenhas estado com ele, busca-o quanto antes, a fim de que não seja tarde demais. E se o conheces, certamente o ama. Utiliza-se então do teu Natal para demonstrar que a sua lição de ternura domina no seu coração, distribuindo-a com todos aqueles que te espiam ou que longe de ti aguardam
por uma migalha de bondade que lhe podes e deves ofertar. O Natal de Jesus é uma festa que se faz celebrada pelo céu e a terra, homenageando o Rei Solar, que te aguarda no topo da subida, montanha acima, que deves empreender desde agora, superando-te, renovando-te. Confia na alegria de estar com Ele e não desistas nunca. Mesmo que descubra conspirações contra os teus ideais e esforços, incompreensões e dificuldades em relação aos objetivos a que te dedicas. Quem ama Jesus nunca teme, jamais se detém. É Natal. Ama, ajuda, perdoa e ser feliz com Jesus. Essa página foi psicografada na reunião da noite de 5 de setembro de 2003, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia, por Divaldo Franco, autoria espiritual de Joana de Ângeles. Queridos irmãos, que nesse momento nós possamos dizer: Jesus amado, obrigada, 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 Jesus, por todo o bem, por todo o amor, por todos os ensinamentos, por tudo que já fizeste, que faz e ainda fará por nós, teus irmãos. Obrigada, Jesus, por enviar tantos seres maravilhosos que buscam replicar os teus ensinamentos através de atitudes amorosas. Obrigada, querido Chico, querido Divaldo, que tantas mensagens, que essas centenas de livros nos explicam a doutrina de uma forma maravilhosa. Obrigada, querido Kardec, que completa esses ensinamentos, traduzindo para nós aquilo que não conseguimos compreender dos ensinamentos do Mestre. Obrigada, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Meimei e tantos outros que se comunicam e que nos trazem mensagens maravilhosas, para que possamos fazer de todos os dias o Natal dentro de nós. Obrigada pela oportunidade de levar o alimento a quem não tem, de receber com um sorriso aquele que entrega um objeto ou uma comida para nós, de termos condições de renovar e melhorar as nossas relações familiares, de termos amigos que são irmãos escolhidos para conviver conosco nesta jornada, de termos a inteligência, a razão, de termos o amor, a piedade, a esperança, a alegria habitando os nossos corações. Obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada, Deus Pai, pela nossa vida. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos deu o Natal. Pai querido, abençoa os nossos irmãos que neste momento choram, que neste momento não têm um lar, que se encontram nos viadutos, nas pontes, nas ruas, nos bancos das praças. Ajuda-os, Jesus. Leve até eles aqueles irmãos que possam se compadecer e levar o alimento, o cobertor, o amparo e principalmente a dignidade através do sorriso, da fala. Auxilie os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, que se encontram nos asilos, nos orfanatos. A todos aqueles órfãos que encontrem a paternidade e a maternagem. A todos os idosos abandonados, que encontrem nos cuidadores e nos amigos a família, tantas vezes mal agradecida.
que possamos rogar por aqueles que estão com doenças complicadas e que possam ser curados, Jesus, e que possam merecer a mudança interna que reconhece a luz da cura através do alto amor e do amor espalhado pelo mundo. Abençoa, Jesus, os nossos pais biológicos que nos deram a vida, estejam aqui ou desencarnados, e um abraço neles por existirmos. Abençoa, Jesus, todas as pessoas que são verdadeiros pais e verdadeiras mães, com a maternagem, com a paternagem que nos presenteiam. Abençoa, Jesus, a nossa família biológica. Abençoa a nossa grande família espiritual, feita pelos nossos afetos de muitas vidas. Abençoa aqueles que nos escutam, que nos estende a mão, que nos abraça, no momento em que nos sentimos pequenos. E que a nossa noite de Natal possa ter como centro o Senhor Jesus. E que possa haver paz, e que possa haver esforço nos nossos corações de termos paciência e de transmutarmos as nossas trevas internas em luz e de termos momentos de paz e de humildade, onde a figura central seja o Senhor Jesus e não os nossos egos. Assim, nós pedimos por todos os nossos familiares e amigos encarnados e desencarnados que recebam as tuas bênçãos e que nós possamos finalizar este momento de estudo e oração dizendo a uma só voz: obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, Pai. Obrigada, José. Obrigada aos pastores, aos anjos. Obrigada a todos que acolheram e que auxiliaram a sobrevivência de Jesus para nos passar as suas lições. E obrigada àqueles que o receberam após o martírio da humilhação da cruz. E obrigada a todos que trabalham para Jesus, para nos auxiliar na evolução. Agradecemos o nosso anjo da guarda por estarem sempre conosco. Agradecemos todos os mentores e que sejam encaminhados para os hospitais, amorosamente levados, todos aqueles irmãozinhos sofredores que possam estar nos nossos lares, que possam estar nos nossos locais de trabalho, nas ruas, e que estejam necessitando de luz e do alimento espiritual. Em nome de Jesus, agradecemos esses encaminhamentos. Rogamos a nossa saúde física, mental e espiritual, de todos nós, forças para continuarmos nessa trilha, sempre abençoados por Deus, nosso Pai. Que assim seja. Amigos e amigas, é com muita emoção que eu abraço cada um de vocês, agradecendo a oportunidade desses aprendizados e mais um ano de estudo e oração que começou lá em março de 2020. Fizemos 2020, 2021, estamos fechando 2022. Agradeço a paciência, agradeço por escutarem as lições que eu trago para vocês, mas eu agradeço essa parceria, porque sem vocês aqui nós não formaríamos essa corrente de orações. E agora eu gostaria que me perdoassem o desafio, mas que nós possamos cantar juntos, cada um na sua casa, no seu tom,
Vamos cantar em forma de glorificar, né, esse momento de Natal. Porque quando a gente deixa sair o ectoplasma, a nossa voz, essas energias são transmutadas em medicamentos e levados aos nossos irmãozinhos que precisam de luz e de tratamento. Eu vou desafinadamente aqui cantar com vocês, depois qualquer coisa eu corto essa parte. Mas nós não estamos no The Voice, né? Então que cada um cante na sua casa, onde estiver, essa música, porque enquanto estivermos cantando, as bênçãos de Jesus e do nosso Pai cairão sobre os nossos lares, sobre as nossas cidades, o nosso querido Brasil e todos os países e sobre o orbe terrestre, juntando o nosso grupo com todos os grupos que estão trabalhando com Jesus neste exato momento. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos dos céus, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz, quão afável teu coração, que quiseste nascer nosso irmão e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Desculpe o desafino, mas a intenção foi essa, que nós recebêssemos, com a graça de Deus Pai, essas bênçãos maravilhosas. O meu forte abraço para cada um de vocês. Obrigada, Pai querido. Obrigada, Jesus. Uma boa noite hoje para vocês. Um maravilhoso Natal. Segunda-feira estaremos aqui juntinhos novamente para mais um estudo e oração. Que possam todos terem um abençoado Natal. Até segunda.